Olá, queridos corações amigos em plenitude. Sejam todos bem-vindos para a nossa live. Como lidar com o adolescente cronológico e o adolescente psicológico de maneira exitosa. Existem dois tipos de adolescentes. Você conhece alguém que, embora tendo uma idade cronológica, um adulto pela idade, mas que guarda mágoa, que fica sem falar com a esposa, com o esposo, com o filho, que às vezes fica competindo com o filho ou com a filha e não se dá conta disso? Eis aí o adolescente psicológico. O adolescente cronológico é o adolescente que ele tem as suas características próprias e previsíveis. Então, a adolescência é uma fase de transição muito desafiadora, tanto para o adolescente, como também para aqueles que convivem com o adolescente. Isso é na vida de qualquer pessoa. E é marcado por mudanças, principalmente o adolescente, mudanças físicas, emocionais, mudanças sociais. Na mudança física, o adolescente comprou um tênis hoje, a próxima semana, mãe, porque naquela semana o pé cresceu um pouco mais. Ele vai cuidar da jarra de suco e vai jogar no feijão, vai pegar o feijão, derrama na mesa. Por quê? O corpo está crescendo muito mais rápido do que o seu processo de adaptação no próprio corpo. Nós temos aqui a base do cérebro, o cerebelo. O cerebelo tem várias funções, dentre elas a função espacial. Por isso que a criança, quando ela vai andar, ela vai treinando, ela vai, cai, levanta, cai, levanta. Para o cerebelo, aquilo é uma tentativa de andar, então ela vai se adaptando. No adolescente, ele leva um tempo também para estar fazendo essa conexão psicológica, emocional, com a própria mudança corporal. Então, nesse processo todo, é muito importante compreender que nem todos os adolescentes vivenciam as fases de forma homogênea. Pelo contrário, cada adolescente tem a sua forma, a sua fase, o seu momento. Então, a importância que tem de nós estarmos trabalhando na relação com o adolescente e nos trabalhando também. Esse é o nosso grande desafio. Então, hoje, nós vamos trabalhar na nossa live essas duas questões que são fundamentais. E aí você vai me perguntar, mas espera aí, o que vem a ser realmente, então, o adolescente, o adulto adolescente? O adulto adolescente psicológico, porque organicamente, cronologicamente, ele já é o adulto. Mas isso se diz respeito àquelas pessoas, aqueles indivíduos, tanto o homem quanto a mulher, que, embora possam ter alcançado a idade adulta cronológica, o seu psiquismo, a sua mente, o seu mapa mental ainda manifesta de uma forma adolescente. Isso vai estar externando em comportamento, emoções e reações típicas de adolescente. Quantas vezes a gente às vezes pensa, mas está parecendo um adolescente? É verdade. Então, a adolescência, ela é um período que se estende entre a puberdade e a idade adulta. Os neurocientistas, né, e também os teóricos da psicologia infantil colocam que normalmente ela vai dos 10 aos 19 anos. E é caracterizada por uma busca muito intensa pela a sua identidade, principalmente com os jovens buscando experimentar diversas influências sociais. É aquele período em que o adolescente ele tem a necessidade de pertencer ao grupo, à tribo dele, os amigos, faz os grupinhos na escola. Então, os adolescentes ele tendem a questionar muito também nesse período a autoridade dos adultos e querer estar sempre explorando novos valores e principalmente buscando estabelecer a sua individualidade. Então, essa realmente é uma fase muito desafiadora. E ela é também descoberta para o adolescente, ela é repleta de descobertas para o adolescente. Aquela sede de querer, de fazer, de estar se descobrindo, mas também
ela é permeada de muita insegurança e de muitos conflitos internos. Dentro da visão da psicologia transpessoal, consciencial, que tem uma visão biopsicossocial e espiritual, o adolescente, a fase da adolescência, é também um processo adaptativo do ser pensante, que é o espírito, adquirindo contato com as suas experiências anteriores, de etapas de vidas anteriores, com as etapas também vividas principalmente na primeira e na segunda infância, e ao mesmo tempo diante daquilo que a vida está lhe pedindo. Então ele já começa agora os desafios da escola, começa também já os desafios da profissão. Então, durante a adolescência, ocorrem rápidas mudanças, é coisa muito rápida, tanto físicas, que vão impulsionar, principalmente ser impulsionadas pela puberdade, onde começa a nascer os pelos pubianos, começa a mudar a voz, na menina já começa a nascer o seio, começa a mudança, né? E isso afeta tanto o corpo, né, como também a sua percepção diante do mundo, das coisas, das situações, das pessoas. Então, é um processo de grande desafio para o adolescente. E, além disso, as mudanças emocionais, elas incluem oscilações de sentimentos como, por exemplo, euforia. O adolescente, ele deita apaixonado por uma ideia. Aí eu vou fazer isso. No outro dia ele acorda odiando a mesma ideia. Então essas oscilações são muito compreensíveis. Por isso que muitas vezes o pai, a mãe, o adulto, numa relação saudável, ele já compreende isso e ele dá um tempo, até ver se realmente aquilo é uma euforia mesmo, ou é realmente um propósito, é que realmente o adolescente quer. Outro fator é acompanhado também da melancolia. Sabe aquela tristeza que o adolescente tem? São periódicas, são muitas vezes episódicas, né? A melancolia. Isso pode, muitas vezes, ser influenciada por fatores hormonais, mudanças de hormônio, porque o corpo está uma revolução, está uma mudança constante. Então, também, outra coisa que o adolescente enfrenta é uma intensa busca por aceitação e pertencimento. Muitas vezes na escola é o auge o olhar, muitas vezes os bullying, isso marca muito o adolescente e isso vai refletir muitas vezes no seu humor. Então os adolescentes estão imersos em um contexto social, cultural, que isso influencia muito as suas escolhas e os seus comportamentos. Então por isso que é importante esse momento, o adulto, o pai, a mãe, os educadores, está muito próximo, porque essa interação com grupos de pares se torna fundamental e no processo da sua aceitação, da busca do grupo social. Isso pode, muitas vezes, levar os jovens a adotar determinados comportamentos, muitas vezes de risco. Tivemos a oportunidade de atender um adolescente, um caso, alguns anos atrás, que teve lá de um garçom em Porto Seguro, que os adolescentes agrediram e o garçom veio a óbito, e um dos adolescentes que não quis entrar no grupo, e realmente, embora ele também foi envolvido no processo, mas as câmeras que gravaram a situação, ele foi justamente liberado em função disso, porque ali naquele momento ele manteve a convicção do que realmente ele havia recebido como valores dos seus pais. Então, veja como é importante. Embora sendo reivindicado pelos seus colegas, você é molenga, você é isso, mas ele manteve firme. Então, veja como é importante os valores que o adolescente recebe, principalmente na primeira infância e na segunda infância, isso é fundamental. A primeira infância vai mais ou menos até os 5 anos, a segunda infância já começa justamente quando ele entra na escola, onde ele começa a ver, além da família nuclear, existe outras famílias, outro tipo de pais, outro tipo de mães, e aquele adolescente, aquela criança que recebeu esse acompanhamento com valores e crenças saudáveis, de limites,
de uma relação de saber quando sim é sim, quando não é não, isso vai refletir muito numa adolescência mais saudável, embora também tenha as suas inseguranças, as suas turbulências. Então, a compreensão das normas culturais também desempenha um papel importantíssimo. Isso vai, inclusive, afetar como o adolescente vai se comportar, como no caso desse adolescente. Então, como é importante o saber passar esses valores, porque os valores que você passa na primeira infância, na segunda infância, que nós, enquanto pais e educadores, é fundamental que vai à base já para adolescente, para que ele possa entrar na fase adulta. Agora você vai perguntar, e o adulto adolescente psicológico, quais são as características dele? Então, o adulto adolescente psicológico é aquele que, apesar de ter alcançado a idade adulta, cronologicamente falando, ele ainda apresenta dificuldades com as questões emocionais e comportamentais, típicas da adolescência. Fica magoado, né? Fica cheio de ideias, mas não tem um foco naquelas suas ideias. E muitas vezes tem dificuldade de estar cumprindo determinadas tarefas ou responsabilidades e que típica do adulto. Então, muitas vezes ele fica procrastinando determinadas atividades, determinados comportamentos, porque tem a dificuldade de assumir a responsabilidade por si mesmo. Isso reflete também nas relações ou nas inter-relações. Então, ele pode apresentar dificuldade de estabelecer um relacionamento mais saudável. O que pode levar a isso? Ele pode não ter vivido o processo de amadurecimentos adequados e, frequentemente, buscando aprovação externa. Por exemplo, eu tive a oportunidade de atender um jovem, um adolescente. Ele entrou para a medicina e ele foi reclamar para um amigo dele, olha, os professores aqui são muito ruins, olha, eles despejam a matéria, explica mais ou menos, depois fica exigindo. Veja a importância da amizade, né, do amigo. O amigo dele, que também foi nosso cliente, fazia terapia, ele foi e disse, de onde você tirou isso? Não, minha mãe, que é universitária, até um tempo atrás, né, era professora universitária, até um tempo atrás ela me ajudava nas tarefas. Então, tem muito a ver também do interrelacionamento familiar. Porque muitas vezes o pai e a mãe eles estão bem intencionados, mas às vezes mal direcionados. Olha, eu não quero que meu filho passe o que eu passei. E não vê que as frustrações, elas também desempenham um papel importantíssimo na formação da nossa personalidade. Então, quando aquele pai ou aquela mãe, não quero que meu filho passe o que eu passei, ela não se dá conta que ela está interrelacionando com o filho, não pelo programa dele, mas pelo programa dela ou do pai. Porque aí ela entra muitas vezes num programa, numa conduta de superproteção. Aí o amigo dele foi dizer, cara, dá um jeito, vai buscar uma ajuda. Você quer que a universidade, os professores, seja uma grande teta da sua mãe. Olha o termo que ele usou, e é verdade. Por isso que a psicologia ela é muito clara, ela diz assim, olha, o filho só cresce se o pai e a mãe deixam. Deixar não é no caso de você autorizar. O deixar é do nosso interrelacionamento. Muitas vezes o pai e a mãe está bem intencionado, mas mal direcionado, porque está numa relação de proteger, né? Porque você não vai abandonar seu filho, mas é importante que você o deixe fazer o seu próprio voo. Por isso que Mahatma Gandhi, ele diz assim, a família, o lar, vai estar ajudando a formar o caráter, a disposição, a iniciativa. A escola e a sociedade ajuda a formar o cidadão. Às vezes a gente, você não tem educação, você não vai na escola. Não é a escola que dá educação. Na escola nós vamos espelhar, vamos expressar aquilo que nós recebemos da família.
Então, há uma diferença muito grande entre a adolescência cronológica, que é o adolescente que está com a mudança do corpo, e o adolescente adulto psicológico. Enquanto a adolescência cronológica é marcada por mudanças de desenvolvimento objetivos, o adolescente, o adulto adolescente psicológico, ela já é mais subjetiva. E muitas vezes, na relação a dois, a gente não se dá conta, ou é a esposa fazendo o marido de pai, ou é o filho, o marido, fazendo a esposa de mãe. Porque nossa mente, ela trabalha por associação e comparação. Então, quando nós, numa relação familiar, por exemplo, marido e mulher, se você não se der conta, você acaba querendo aquilo que você gostava que sua mãe fazia, que sua esposa faça. O que você não gostava, você bate de frente. Então, aquele adulto que fica muitas vezes com raiva, aquele adulto que fica sem falar com a esposa, ou a esposa que fica sem falar com o marido, que tem dificuldade de dialogar, que se melindra, que não tem justamente essa fluidez na relação. São adultos que continuam, inclusive, com traços, aqueles de adolescentes, porque apresenta dificuldade em assumir a responsabilidade enquanto adulto. E pode resultar, inclusive, em padrões de comportamentos imaturos. E isso vai afetando as relações, a relação marido e mulher, a relação familiar. Por exemplo, eu tive a oportunidade de atender uma mãe que o filho, casado, ela diz, olha, meu filho, eu não sei o que acontece, ele é muito bom, ele é trabalhador, mas à medida que ele vai se deslanchando na empresa, de repente a empresa o manda embora. Eu que tenho que ajudar. Eu quem paga a escola do filho, do meu neto, eu que ajudo no plano de saúde, e sempre isso é cíclico. E aí a gente vai entender por que tem por trás disso. Aquela criança que o jeito que ele aprendeu ter o carinho da mãe é ganhando coisa. Então ele cria dificuldade, porque todos nós somos seres eminentemente afetivos. E muitas vezes nós não nos damos conta, no nível subconsciente, que nós estamos nos sabotando. Carl Gustavo Jung chama esses movimentos de sabotagem, de autossabotagem que nós nos fazemos, como sendo o nosso lado sombra. Então, aquele que não reconhece a sombra que tem, ele vai projetar para fora numa relação de codependência. Então, quais são os fatores, você vai me perguntar, que levam ao desenvolvimento do adolescente, um adulto adolescente? São diversos fatores. Por exemplo, o ambiente familiar. Isso interfere muito. A forma como ele foi criado, a forma como ele foi educado. Não, meu filho, não faz isso aí, não. Isso é coisa de mulher. Aí a gente vai percebendo que quando hoje, principalmente, nós estamos vivendo uma relação conjugal em que o homem vai para o trabalho, mas a mulher também, só que ela faz 2 expedientes, faz o terceiro em casa. Então, o marido que hoje não sabe cozinhar, não sabe vassourar, como disse um amigo meu, né? Não sabe cuidar de uma criança, não sabe... O que acontece? A relação acaba por ruir. Então, hoje é muito importante chegar junto, porque é diferente. Nós estamos vivendo um outro momento. Então, é importante nós nos atualizarmos. E o jeito que os nossos pais viveram, muitas vezes, não serve para nós. É um outro momento. Então, além do fator familiar, também existem traumas, que muitas vezes esse adulto, adolescente, não soube transmutar. Ele está ancorado em coisas lá atrás. E aí, o que acontece? Ele fica, muitas vezes, refletindo isso na relação familiar. Então, experiências, muitas vezes, de vida e a qualidade das relações interpessoais lá com os pais podem influenciar profundamente no desenvolvimento do adulto adolescente psicológico. Então, por exemplo, a falta de suporte emocional durante a adolescência, por exemplo, pode perpetuar no comportamento imaturo da idade adulta. Muitas vezes o adolescente, o adulto adolescente, ele está sempre numa conduta de querer ser servido. E o que ele faz? Ele cria meios, e é os meios mais diversos. Há casos em que a pessoa cria a própria doença.
E na doença, o que acontece? A relação da família com ele não é pelo que ele é pelo que ele está. Então se relaciona, coitado, está doente. E não vê, quando eu trato o outro como coitado, eu estou tratando como capaz ou incapaz. Então, muitas vezes, é aquele adolescente, o adulto cronológico, que age como adolescente, ele cria a doença das relações. E aí o que acontece? Como que vamos agir? Principalmente a empatia. Olá, queridos corações, amigos em plenitude. Um convite especial para você. Você quer continuar assistindo esta live? Entre no nosso clube de assinaturas Plenitude com você, por apenas R$ 49,00 mensais. Em nosso clube, além de todas as lives que você terá acesso, você também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas mais diversos. O workshop terá uma duração de 3 horas. Será apresentado uma vez por mês. Será realizado online por mim, Lacordaire Fayad, ou pelo Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Caso você não possa participar conosco diretamente no workshop, você tem o direito de assistir a gravação quantas vezes você quiser. No clube, você tem também acesso a vários cursos de autoconhecimento. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com uma casa muito especial. A Casa Transitória Irmã Dulce é uma parceria do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana com essa entidade filantrópica que cuida de pessoas com câncer como um suporte, pessoas que não têm onde ficar, tanto do estado como também de outros estados. Então, se você quiser e venha fazer conosco essa parceria, você clique no nosso site plenitude.com.br e também você poderá estar clicando no ícone das assinaturas, tá bem? Até lá, gratidão, uma próxima oportunidade.